Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Esse canal nós criamos para tentar passar para vocês orientações um pouquinho mais técnicas, numa linguagem um pouco mais simples. E o canal também tem o objetivo de auxiliar as entidades que muito precisam da nossa ajuda, né? Então hoje eu dedico o vídeo para o lar Três Irmãs. Ajude você também. E peço a sua ajuda também com o canal, tá certo? Se vocês puderem clicar no joinha, tá? Inscrever-se, vai estar ajudando muito o nosso canal. Hoje o assunto é sobre o sédum, né? Mais conhecido como dedinho de moça, né? Vocês conhecem realmente essa planta, essa espécie? Parte do que a gente está falando aqui tá neste livrinho aqui, tá certo? Cultivo técnico de planta suculenta. Vamos abordar o assunto bem geral sobre essa espécie. Eu vou mostrar vários slides das espécies principais, né, dos dedinhos de moça. Então fique até o final desse vídeo que a gente vai estar mostrando, explicando algumas situações e sistema de cultivo. Só para alertar, ok? O nome científico está constantemente sendo alterado, tá? Pelas novas classificações botânicas. Então, talvez algumas dessas classificações que eu passo aqui, o nome da espécie pode já estar obsoleta, tudo bem? Mas é porque isso acontece a todo momento. Então, é só para avisar vocês que se alguma nomenclatura estiver errada, é porque é a nomenclatura mais antiga, tá? O sedum, né? São várias espécies, né? São várias espécies e também hoje tem várias variedades dessa espécie. Então, existe uma gama muito grande de plantas, tá? Que muita gente ainda não conhece. Vamos falar um pouquinho dessas plantas no contexto geral, tá certo? Bom, primeiro porque elas são plantas can, né? Então, são plantas resistentes a vários tipos de intempéries, a gente vai falar algumas aqui, tá certo? Então, são plantas que hoje talvez seja uma das suculentas mais cultivadas pelo mundo. Qual é a origem dessa espécie? Existem cedros originários de vários cantos do mundo, tá certo? As mais conhecidas são mexicanas, né? Elas são originárias das regiões mais áridas aí do México. Mas existem várias outras espécies de sedum, né? Já confirmadas, originário de outros países, inclusive asiático, mediterrâneo, europeu e assim por diante, tá certo? Então, esse vídeo, na verdade, a gente vai passar para vocês a parte bem geral. Vale a pena dizer que existe os sedums, né? Que ela tem um crescimento ereto e também tem os sedums que são pendentes, né? São utilizados muito para vasos, né? Essas pendentes, tá? Mesmo as que têm um crescimento horizontal muito grande, né? Elas são muito utilizadas também em jardinagem. Por que em jardinagem, né? Porque elas são plantas muito resistentes, né? Como plantas can, elas resistem à falta de água, condições extremas aí de temperatura. Eu já trabalho há alguns anos com várias espécies de sedum, né? Mas eu vou passar aqui para vocês algumas considerações bem importantes como todo, tá certo? É lógico que tem alguns detalhes que diferenciam uma da outra, mas vou passar aqui de uma forma bem ampla, né? Como deveria ser o cultivo. Primeiro com relação, tá, a encharcamento, tá certo? A maioria dos sedums não gosta do encharcamento, tá? Então, se você utiliza, por exemplo, um substrato, tá, que tenha alta
capacidade de retenção de água, vocês têm que tomar um cuidado com relação a isso, tá certo? Vocês têm que misturar nesse substrato materiais como, por exemplo, eu uso muito a casca de arroz carbonizada, ok? Então são ideias para vocês fazerem melhor uso do substrato com relação a essa espécie. Outra coisa também que os cedros não gostam muito é da salinidade, tá? A maioria dos cedros, tá? A gente tem percebido muito isso no nosso laboratório, no Orquidário UFC, substrato muito salino, tá? Elas sofrem também, tá? Muito provavelmente, né? Porque elas acabam perdendo a água para o meio, tá? E elas acabam se perdendo. Então, são duas coisas bem importantes aqui que eu estou falando para vocês, né? É o encharcamento, tá certo? E principalmente substrato salino ou solo salino. Tentar evitar essas duas coisas para essas espécies. Comentei também num dos vídeos anteriores, né, sobre a cochonilha de raiz, né? A cochonilha de raiz, ela pega a maioria dos cedros também, tá certo? Então, é interessante que vocês utilizem substrato esterilizado, que é um outro tema de um vídeo, ok? Para não ter esse tipo de problema, principalmente porque ela não é aparente, ela fica debaixo do substrato, né, atacando as raízes, por isso a sua importância. Com relação à adubação, tá? A literatura mostra, tá, que o cedro normalmente ela tem alto teor de potássio, tá? Então isso obviamente indica que a sua adubação deveria ter maior teor de potássio, né? Então a gente falou aqui um pouquinho do pó do café, da casca de banana, né? Se vocês puderem assistir, são itens interessantes para vocês complementarem a sua adubação, tá certo? E com relação à adubação, a gente já falou em várias ocasiões, né? Eu costumo utilizar o bocache, mas muita gente utiliza principalmente os adubos de liberação lenta, né? Os coaches, né? Tá? Justamente porque, como ela tem crescimento lento, né? Os coaches auxiliam nessa liberação lenta e absorção, tá, das plantas, dessas plantas. Então, tomar cuidado, né? Quando a gente fala em potássio, muita gente aplica o cloreto de potássio, tá certo? O problema desse cloreto de potássio, que eu não indico para plantas em vaso, é a alta salinidade que elas podem ocasionar nos vasos, ok? Os coaches, por exemplo, não têm o cloreto de potássio, tá? Elas são basicamente nitrato de potássio, ok? E a parte das adubações orgânicas, o bocache, tá, são potássios, na verdade, na forma orgânica, então elas não são na forma de cloreto. Por fim, falar um pouquinho da propagação, tá certo? Eu não vou falar tudo, a gente vai estender demais nesse vídeo aqui. Então, existem praticamente 3 formas de propagação dessas espécies. É muito simples, né? Eu acho que todo mundo já fez pelo menos uma dessas formas aí. Primeiro seria pelas próprias folhinhas, né? As folhinhas a gente pode destacar, tá certo? E da forma que a gente destaca, a gente coloca em cima do substrato, viu? A gente não enterra a folha, tá? Nem parte dela. A segunda parte seria a parte apical, a chamada roseta, né? Você pode cortar as rosetas, tá certo? E você pode fazer com que ela seja estaqueada, tá certo? Dá certo, a maioria dos produtores fazem nesse sistema. E o terceiro, tá? A estaquinha, a estaca dela, tá? Mesmo sem a folha, pode também ser utilizada. Então são as 3 formas muito simples de se fazer, né? Eu irei fazer um vídeo futuro sobre isso, de como você vai produzir as suas mudas. Vocês viram que é muito simples essa planta, né? Eu acho que são plantas que, para quem não tem noção de cultivo, né, são plantas que vocês deveriam iniciar, né, conhecer
o mundo vegetal, tá certo? É muito simples. Esse vídeo foi solicitado por vocês, né? Foram mais de 6 pessoas, 7 pessoas que solicitaram esse vídeo. A gente está passando para vocês. Envie as suas sugestões e perguntas, isso ajuda muito o canal, inclusive para a gente entender, né, se vocês efetivamente estão pegando, captando as nossas orientações, tá bom? Pessoal, eu peço a sua ajuda também para o Lar Três Irmãs. Essa entidade acolhe velhinhos e velhinhas abandonados nas ruas de Fortaleza, né? Então o pessoal acolhe, dá o lar, né, a alimentação, trabalho psicológico. É uma entidade, uma função muito bonita, a gente tem que ajudar, tá? Ajude você também, tá bom? Peço a sua ajuda também para o nosso canal, né? Tá? Então, se vocês puderem clicar no joinha, tá? No inscrever-se, tá? E compartilhar esse vídeo com seus amigos, suas amigas, tá bom? Então, a gente agradece muito e aguardo vocês no próximo vídeo.